Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Embarcando na Elétrica. Nessa aula falaremos sobre controle de rotação, injeção de corrente e controle de potência em geradores síncronos. Bom, eu usei esse exemplo então, um pequeno diagrama bem resumido de um motor Caterpillar 3512C, motor diesel, tá? Um acoplamento qualquer e um gerador WEG GPW500. Veja que as cores aí representam bem os fabricantes. O gerador, por sua vez, tem uma representação unifilar do barramento. Deveria ser trifásico, mas para facilitar eu coloquei unifilar e 3 cargas, onde essa representa a iluminação, essa alimenta uma carga do BAL e essa do externo, tá? Bom, mas antes de entender bem como isso funciona, temos que entender um pouco de física dos geradores. Para isso, retornamos ao nível Noob Baby, de transmissão de força e como essa dinâmica acontece. Imagine, pessoal, o seguinte, você tem um carro, esse carro está em uma determinada velocidade, e essa velocidade é condicionada pelas condições externas que geram o esforço do carro andar para frente e pela própria condição do motor, né? A potência que o motor está performando. A potência do motor que o motor está performando está diretamente ligada à injeção de combustível, tá? Então, para uma determinada potência, a gente vai ter um esforço resistente proveniente das condições externas à carcaça do veículo e, por consequente, o resultado dessa configuração é uma determinada velocidade, né? Então, se aumentar aqui naturalmente a potência, o carro vai tender a aumentar a velocidade e a gente vai ter aí esforços externos maiores, como, por exemplo, o esforço aerodinâmico, beleza? Então, vamos fazer a seguinte suposição. Eu chego ao motorista e falo ele ao seguinte, eu digo a ele que ele deve manter a posição do pedal, ou seja, a injeção de combustível e, por consequente, a potência performada pelo motor constante. Ele sempre vai manter o pedal do motor, que comanda a injeção de combustível do motor, numa mesma posição. E eu devo assumir que esse motor não varia de eficiência em função da rotação. Ele sempre vai ter a mesma eficiência. Então, se eu pisar no acelerador numa mesma posição, ele vai desempenhar uma mesma potência, tá? Veja a condição 1. Nosso carro está no plano, naturalmente a potência é constante, o produto da força versus a velocidade, que é a igualdade matemática da potência, é constante, logo eu tenho uma condição de força proveniente das condições externas do carro e do motor, e isso vai determinar para uma mesma potência a velocidade. Numa mesma potência, então, o carro começa a subir a ladeira. Perceba que, como a ladeira é um plano inclinado, o esforço submetido ao carro aumenta, a força aumenta. Para manter a mesma posição do pedal, ou seja, na mesma condição de potência, para manter a igualdade matemática, a velocidade diminui. Okay? Por isso que tem duas setas aqui, ó, representando que houve uma diminuição na cor azul da velocidade e aqui um aumento da força. Tá? Essa força é resistente ao movimento. Claro que pela lei de Newton, né, ela será iguais, então a força de avanço e de recuo será igual e assim o carro mantém a mesma velocidade. Quando o carro chega então na segunda parte da nossa rampa aqui, né, na parte plana, após um certo tempo estabelece-se uma condição que para a mesma potência a gente vai ter a mesma força e a mesma velocidade, tal qual a condição inicial. O mesmo acontece em uma condição de declive. Imagine o seguinte, eu tenho um carro, eu falei para o operador do carro que tem um motor de eficiência constante que não varia com rotação para manter a injeção de combustível, ou seja, a posição do pedal numa mesma posição. Então o carro entrega para a gente uma condição de força e de velocidade que são um produto constante. Conforme o carro desce da ladeira, os esforços à estrutura do carro e, por consequente, ao motor tendem a diminuir para manter a relação matemática constante, para manter a potência constante. Afinal, o operador mantém a injeção de combustível com um pé no mesmo ponto, a gente tem um aumento de velocidade durante o descimento da ladeira. Tá? Por fim, quando o nosso carro chega ao plano final, a gente vai ter, após algum tempo aí, tá, um aumento da condição de força, afinal, os esforços externos da estrutura do carro aumentam, afinal, o plano é plano, e a velocidade, por consequente, para manter a relação matemática de potência do motor, que está ligada à injeção de combustível, que está ligada à posição do pedal do operador, vai ter aí, por consequente, uma redução de velocidade. Tá? Recapitulando, para manter a mesma potência nessa condição, a mesma potência em todo o circuito, a gente vai ter aí um aumento de força, uma diminuição de velocidade para manter a potência constante. Agora vamos ao gerador, pessoal. Bom, é a mesma coisa. Imagine que ao invés de termos força e velocidade, a gente tem uma potência, vamos dizer que ela é constante, e o produto dela é o nosso torque, e aí lembrando que o torque é a força que o eixo
desempenho em relação ao raio da ponta do eixo, tá? Esse valor de raio é constante, não tem como variar, ou seja, se a força varia, o torque varia. E a gente tem uma velocidade angular, tá? Essa velocidade angular é dada em radianos por segundo e é intimamente relacionada à rotação do nosso eixo, tá? Você pode dizer também que a velocidade angular, ou seja, 360 radianos por segundo, 720 radianos por segundo, é diretamente proporcional a 2πf, tá? Onde F é a frequência. No nosso caso, a frequência é de 60 Hz. Lembrem, pessoal, que em uma máquina síncrona, que é o caso do nosso gerador VEG GPW500, em uma máquina síncrona de 4 polos, 1800 RPM, fornecem aí os nossos 60 Hz, tá? Então, ao invés de termos força e velocidade, a gente tem que a potência é torque vezes velocidade angular, o que no fim é uma análise similar, tá? Então, imagine o seguinte, pessoal. Imagine que o meu desejo é, ao invés de manter a potência constante, como foi na análise do carro, é manter a velocidade angular constante. Por quê? Porque eu quero manter nosso sistema de distribuição, nossas cargas alimentadas em 60 Hz, tá? Eu não posso variar a rotação a fim de manter a mesma potência. O que eu devo fazer é variar a potência, pessoal. Eu devo variar a potência a fim de manter a nossa rotação ou de manter nossa frequência 60 Hz. As duas estão intimamente ligadas. Logo, quando houver o aumento do nosso torque resistente proveniente ao aumento de carga, cargas essas que serão alimentadas pelo gerador, deve haver um aumento de potência para manter a nossa rotação constante, tá? Então, toda vez lá que a gente alimentar, por exemplo, a carga de iluminação do navio, a gente fecha o nosso disjuntor aqui, a potência que vai alimentar essa carga de iluminação, naturalmente, é fornecida pelo gerador. Esse gerador, ao fornecer essa potência, cria internamente um conjunto de esforços, as forças de Lorentz, que tendem a frear o nosso eixo na ponta do nosso gerador elétrico. Então, o nosso torque aumenta, o nosso torque resistente ao movimento de girar aumenta. Naturalmente, para manter essa nossa velocidade angular constante, se o torque aumenta, a nossa potência deve aumentar. E como falado, a potência está diretamente ligada à injeção de combustível. Nesse momento, o nosso sistema de controle de potência vai aumentar a injeção de combustível, vai solicitar ao nosso motor aumentar a injeção. E a mesma coisa também acontece, pessoal. Agora imagine o seguinte, eu estou rejeitando carga. Eu tinha essas duas cargas, tá? Iluminação, e tinha um BAL, tinha um determinado valor de torque, e de repente eu rejeito carga no BAL, eu abro o disjuntor do BAL. O que vai acontecer? O torque vai cair, tá? Para não haver aqui, ó, um aumento de velocidade angular, um aumento de frequência acima de 60 Hz, o que vai acontecer? Naturalmente eu devo diminuir a potência. Como que eu farei isso? Solicitando a diminuição da injeção de combustível. Então, basicamente é isso, é assim que funciona um controle de injeção de combustível e de potência da nossa parte da máquina diesel, tá? Naturalmente, como falado, a potência que sai das cargas elétricas que nós estamos alimentando vem do gerador. Quando o gerador aumenta o nível de potência ou de força alimentada nas máquinas, o torque resistente na ponta do nosso gerador aumenta. Se o torque resistente tende a aumentar para uma mesma potência, a nossa velocidade angular tende a diminuir. Para isso não acontecer, para a gente não ter uma redução da velocidade angular e, por consequente, a rejeição do nosso gerador, que pode estar em paralelo, deve haver aumento da injeção de combustível. Bom, agora vamos falar um pouquinho de prática, né? Teoria prática. Como é que o nosso sistema sabe que o nosso gerador está a 1800 RPM? É simples. Conhecendo o diâmetro da roda dentada flywheel, ou aquela roda onde o Bendix da nossa 3512 atraca para partir esse motor, conhecendo esse diâmetro e quantos dentes tem, naturalmente, contando quantos dentes por segundo a gente tem, a gente sabe a rotação, tá? Ou a velocidade angular, que basicamente é uma relação matemática aí pela frequência do speed, como visto. Existe uma diferença, pessoal, que é muito confundida entre timing sensor e magnetic pickup. O que é o timing sensor? É um sensor que vai fornecer ao motor Caterpillar a exata posição do volante, bem como a própria rotação do motor. Como é que ele faz isso? Bom, o volante pode ter uma marcação, nesse caso eu exemplifiquei com a falta de um dente, que todas as vezes que a nossa leitura perceber um atraso, ó, essa região, por exemplo, está faltando no dente aqui, né?
Toda vez que ele não ler esse dente, ele sabe que ele está passando por aquela região do nosso motor. Os motores 4 tempos devem saber necessariamente qual a posição de 0 grau, 360 e 720. Afinal, eles precisam saber qual é o tempo de compressão e de expansão, certo? E a partir dessa referência do timing sensor, da posição do nosso volante, da rotação do nosso motor, a máquina Caterpillar, no caso, vai saber os atrasos de injeção e por aí vai, tá? Já o Magnetic Pickup, pessoal, que eu representei em azul aqui, é uma referência para instrumentos e para a própria geração, tá? Como falado, o nosso controle de potência deve saber qual a rotação do motor. Então, nessa mesma estratégia do Magnetic Pickup, ele vai monitorar aqui quantos dentes estão sendo lidos por segundo. E assim ele conhece a rotação, solicitando, quando houver uma tendência de redução de rotação, um aumento de injeção de combustível. E o contrário também, quando houver uma tendência de aumento de rotação, uma diminuição da injeção de combustível. Vendo nesse controlador da Exigin 3100, a gente vê exatamente isso. A VEG representa aqui nesse diagrama essa representação como algo externo ao quadro onde o Exigin está instalado. Veja que cabos vêm do motor, tá? Isso aqui eu asseguro que vem do motor, e vem nas entradas aqui do Magnetic Pickup. Ou seja, a gente tem uma leitura de rotação que entra nesse controlador, tá? E a partir da leitura dele, ele percebe o valor, vamos supor, 1730, ele solicita, então, para essa saída analógica PWM, um sinal de aumento de injeção de combustível para restabelecer o motor a 1800 RPM. Bom, essa é a primeira parte, pessoal. É uma parte introdutória. Na próxima parte vamos falar sobre controle de excitação e bye bye.